Oi pessoal, meu nome é Vitor Fernandes, eu sou proprietário do Ateliê do Van, que é uma plataforma sensorial. Vocês conhecem como loja de vinho, mas eu expandi esse conceito porque, na verdade, é uma loja que pretende dar às pessoas a experiência no mundo do vinho. Tá? Eu trouxe hoje aqui dois convidados, que além de amigos são clientes também, se tornaram clientes da loja, Paulo Mercadante e a Júlia Alves. Né? Então o Paulo e a Júlia começaram a jornada sensorial já há alguns meses, praticamente 6 meses. E o que é essa jornada sensorial? Eu tento passar para os clientes a necessidade de experimentar e vivenciar o vinho. Então toda semana eles recebem um vinho, ou uma uva, um país, sempre é uma experiência diferenciada para que eles possam entender a diferença entre os diversos tipos de vinhos, os diversos tipos de terroir. Cada país tem a sua característica, às vezes um vinho mais encorpado, menos encorpado, com mais tanino, menos tanino, com mais equilíbrio, às vezes é monovarietal, às vezes é um blend, às vezes é Portugal, às vezes é Espanha, às vezes é Itália, enfim, França. A experiência que eles estão tendo, na verdade, é justamente o quê? Um caminho, uma jornada de sentidos, em que você experimenta todos os vinhos e saia da zona de conforto de beber sempre a mesma uva, sempre o mesmo vinho, sempre o mesmo produtor. Então, Paulo, fala pra gente um pouco da sua experiência, como é que era a sua experiência antes da jornada sensorial e como é que ela agora, a partir desse momento que você recebe semanalmente vinhos diferentes. É legal porque, para mim, a jornada ou a viagem ao mundo do vinho, ela demanda um guia que tenha mais conhecimento que você. E isso é muito interessante, e toda a minha vida com vinho sempre teve uma pessoa com mais conhecimento, com mais capacidade de orientação. E encontrar você foi ótimo nesse sentido, porque o meu antigo guia também já estava aposentado, e agora a gente está retomando esse processo e, inclusive, querendo participar mais das degustações que você promove na loja, que são excepcionais. A nossa primeira experiência foi ótima. Então, na realidade, ser guiado é um processo de aprendizado muito interessante, porque você conhece, você tira as suas conclusões, mas você tem ali alguém te mostrando basicamente o que é, qual é a diferença, e você chega lá, você começa a entender esse processo. A Júlia também participou sempre comigo, quer dizer, essas reuniões que a gente tomava vinho, família, na época que as pessoas mais velhas da família eram vivas, você tinha umas pessoas mais aglutinantes, e o vinho era uma presença constante nesses eventos de almoço de família. Então, à medida que a família diminui, que as pessoas se separam um pouco, a gente ficou com muita saudade desse tipo de situação. E essa jornada veio um pouco a satisfazer, a preencher esse vazio de bebida. Vinho junta. Vinho aglutina. Agrega. A Júlia concorda? Concordo. E para mim, assim, essa experiência com você tem sido da surpresa do que vem essa semana, e quando chega, qual é o país de origem, qual é o tipo da uva, e aí a gente vai buscar de qual é essa região, qual é o prato que normalmente se serve nessa região especificamente, porque aí a gente tenta ver se combina. Pena que eu não sou uma cozinheira. Combinar é difícil. Mas assim, pra gente, eu sou de uma família grande, e o Paulo também vem, e o vinho sempre foi uma coisa assim, não é bem o vinho, é a reunião ao redor da mesa, e o vinho, ele traz isso, ele como uma boa comida também, né? Então, o vinho é mais porque porque uma cerveja, você é mais uma coisa assim, mais uma festiva. Não que eu não goste de uma cerveja, mas eu acho que o vinho é uma coisa mais de você estar ali concentrado, e aí ele faz parte da conversa, ele faz parte do assunto. Eu acho que o vinho acrescenta umas camadas de cultura, complexidade, de conhecimento. Nossa, esse vinho, eu experimentei isso a primeira vez num restaurante tal, enfim, eu acho que a conversa também se enriquece com isso. Vocês estiveram na degustação. Sim. Qual foi a experiência dessa degustação para vocês? Para mim foi ótima, porque você beber em companhia, você está sendo, digamos assim, orientado, você tem um tutor, né, uma tutela no conhecimento das coisas, alguém que te mostra a região, as características, é um ganho tremendo, você entende melhor o que você está tomando.
Isso é fantástico. O que eu achei muito rico também naquela degustação foi a parte sua de explicação geográfica de cada de composição, das uvas, do solo, do terroir, né, do clima, do vento, que é uma coisa até um pouco parecido com a nossa profissão, que é arquiteto, que é de arquitetura. Você, quando vai construir, você tem que saber o vento, o sol, a insolação. E eu achei isso muito interessante, essa ligação. É interessante você estar falando, porque uma das ideias de terroir é você direcionar sempre para o sol. Então, sempre os vinhedos eles estão na posição de leste para oeste. Né? Tá vendo? Para você ter a maior incidência possível de sol, porque o sol, a planta precisa do sol. A planta precisa então, do sol. isso levou 500, 600 anos para ser aprimorado, até que alguém notou que alguns vinhedos que tinham uma qualidade melhor, uma produção melhor, estavam naquela posição. E aí começaram a redirecionar para aquela posição. Então é muito engraçado você ver, a arquitetura é a mesma coisa, você tem que olhar sol, vento, posição, tudo você tem que olhar para ter a melhor experiência possível com o projeto arquitetônico, quer dizer, vinho é a mesma coisa. Essa comparação do vinho com a arquitetura são coisas que se relacionam com o tempo, com a umidade, com o sol, com a base do terreno. Né? E nessa degustação você fez uma explanação muito bacana. Sim, estava tudo muito preparado. E aí foi muito, explicando cada tipo de uva. E então achei assim muito assim, enriqueceu muito para mim. E muito organizado, porque não fica aquele negócio que às vezes a gente vê, não, cadê o slide? Não, estava tudo ali organizadinho, a gente ficou muito bem impressionado. Não, e deixa de ser o achismo. Olha, esse vinho, ele tem essa característica por causa disso. Não é? É mais ou menos isso. E a partir do momento que você começa a prestar atenção e a conviver com essas diferenças, fica bem mais fácil para se relacionar com a bebida, né? Exato. Porque sai do achismo que você falou, né? Eu acho, ou alguém te se serve uma coisa sem nem explicar. E a pior zona de conforto é quando você está bebendo alguma coisa, degustando alguma coisa, não tem a menor ideia do que está acontecendo. E quando você não tem ideia do que está acontecendo, você fica suscetível a servir o que quiserem para você, porque você não tem senso crítico. Você não sabe o que Exatamente, a experiência da prateleira não tem riqueza nenhuma, é um negócio massificado. Por isso que a loja, Paula, quando eu falo ela é na verdade uma plataforma sensorial, porque eu não tenho a pretensão de vender vinho é consequência. Mas se eu conseguir explicar para as pessoas o que ela está levando, se aquilo é a melhor oferta para ela, não é em dinheiro, mas é uma oferta sensorial, aí eu estou feliz na vida. Então sempre que alguém diz para mim, olha Vitor, eu gostei muito, eu aproveitei, eu entendi, eu fico feliz. Como semana passada aconteceu, de uma pessoa que ela veio cheia de restrições de paladar, não tomava isso, aquilo, não sei lá o que, e saiu, você reverte aquilo. E a pessoa sai feliz porque ela reverteu uma coisa que estava na zona de conforto dela. Alguém falou, isso aqui só serve para tomar na beira do mar ou na piscina. E não é esse o caso. Depende de uma série de fatores. E a pessoa ficou feliz tomando só o vinho com pão e água. Quer dizer, você consegue... E estava de noite, não tinha nem sol, então ele conseguiu reverter tudo. É a própria comunhão. A própria comunhão. É a comunhão, né? Você estava falando do vinho, que o vinho aglutina. O vinho, ele faz parte da comunhão, né? É o vinho, o pão e a água, né? Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Eu fico muito feliz com vinho, pão e água. É a língua inglesa que classifica as lojas de vinho como spirits. Como é que eles chamam? Espirituoso. Exatamente. É a camada superior de vinho. Exatamente isso. É que para nós é um pouco novidade que a gente consome vinho há muito pouco tempo. Né? Se você for comparar com o Velho Mundo, eu estou falando de mais de 1000 anos, a gente consome vinho aí de forma escalada, não tem 10 anos, de forma escalada. Não tem 10 anos. Você vem bebendo eventualmente, etc. Mas a partir de um momento aquilo começa a andar mais, com a pandemia andou bem mais, mas andou de uma forma desorganizada. Então as pessoas estão muito perdidas ainda. Exatamente. E esse é o momento de você parar e achar, sair da zona de conforto e começar a procurar. Né? Procurar um caminho, procurar entendimento. Então a hora é essa mesmo. E todo conhecimento tem que se dar de uma forma organizada, senão você se perde, né? Não tem. E eu acho que você tem que ter segurança quando você pede uma sugestão. Né? Então, Vitor, vou servir um bacalhau, vou fazer um bacalhau. Qual vinho que você me sugere? O que você recomenda? Dentro de uma faixa. O bacalhau é branco. Uma faixa aceitável. Uma faixa aceitável, porque não é toda hora que você pode disponibilizar valores altíssimos. Às vezes não é o caso. Não é o caso. Mas então isso
está acontecendo muito bacana com a gente. Então, é dentro de uma faixa que eu estou podendo pagar, ou que eu posso pagar hoje, ou que eu quero, e o que você tem dentro disso, dentro do que eu espero, dentro do que eu quero consumir, ou acompanhando uma massa, um bacalhau, um peixe, carne de porco, sei lá, que seja, ou nada, né? Só um ou pão. Nada, só o vinho. Exatamente. Só o vinho. Basta o vinho. Eu brinco muito com as pessoas o seguinte: a gente atinge o ponto de nirvana com vinho quando você só precisa beber. E eu vou falar uma verdade, que as pessoas acham que eu estou forçando a barra, e às vezes eu saio à noite e tal, ou às vezes domingo, na hora do almoço, eu não sei o que eu vou comer, mas eu sei o que eu vou beber. Porque eu sei o que eu quero beber. A comida vai entrar agregando. Vai entrar agregando, mas eu sei que eu saio de casa com uma garrafa porque eu quero beber aquele vinho. E aquele vinho vai acompanhar uma comida. Mas isso é uma coisa que eu conto. Não pode ser assim. Não, pode, é assim. Né? A minha relação com vinho é essa. Às vezes eu não quero comer. Exatamente. O vinho arremata. Eu quero só beber. Ali, então, para nós é muito novo esse conceito. Então não tem porque a gente achar que está errado e tal. É muito novo. Para um europeu, isso é dia a dia. Ele cultural, não tem que é cultural. É cultural. Então a criança conhece, todo mundo tem descendência europeia, portuguesa, italiana, francesa, espanhola. As crianças tomavam vinho de manhã. Até bem pouco tempo isso acontecia. Para nós é novidade. É novidade, sim. Mas é o que o Paulo falou, o conhecimento ele tem que ser feito de uma forma organizada. Senão você não consegue passar o conceito. Sim, você não consegue. Sem um sistema, sem um pouco de sistemática no aprendizado, na orientação. Você sabe que me pediram na última degustação, duas pessoas pediram um curso. Eu falei, essa palavra é muito pesada de curso, envolve diploma, parece que alguém está dando aula. Pediram um beabá. Aí eu sentei no dia seguinte e fiz um escopo. Por quê? Eu entendi qual é o pedido. Porque ela falou a mesma coisa que você disse, sabe, Vitor, eu vejo geografia, eu entendo tudo e tal, mas eu queria, assim, uma coisa mais ampla, em 2 encontros, só pra gente... A bebida não será o carro-chefe. O carro-chefe é entender o conceito. Interessante, pra mim, ninguém queria saber disso. Quer. Então você já começou a atingir uma camada que quer beber e quer entender. Não é pra ficar chato. Eu falo, gente, ficar chato com vinho é muito chato. É muito chato. Mas ficar cego é pior do que ser chato. Não, você enxergar é legal. Você não pode virar um chato. Uma pessoa que sendo um chato. Você não pode ficar um chato. Mas olha só, você tem direito a saber o que você está bebendo. Eu tenho uma dúvida que eu gostaria de tirar com você. Nós somos de um país muito grande, muito diverso em gastronomia, né? E climas. Então você tem o sul, a comida mineira, que é muito específica, a comida baiana muito temperada, ou a comida mais do Nordeste, ou do Norte, que é completamente diferente, Centro-Oeste, cada uma tem um tipo, né, os pratos típicos. Eu imagino que isso, o Brasil, que não é um país produtor de vinhos, né, assim, tradicionalmente, como é que você enxerga e como é que se você vê nisso um futuro para você, nessa orientação dessa diversidade toda de pratos, né? Quer dizer, se eu chegar, eu quero uma comida... Você tem um vinho pro baiano? Não é isso. O prato, são pratos muito temperados, então fuja desse. Ou um prato mineiro, fuja daquele, ou vá para esse. O conceito de harmonização, ele não é tão amplo como as pessoas pensam. Em algumas coisas a gente tem que seguir a risca. Então as pessoas tem uma brincadeira, uma história que se fala, vinho bom é o que a gente gosta. Ok, se você entende. Se você não entende, não é assim que funciona. É a mesma coisa a harmonização. Tem que ser livre. Não é. E eu provo, faço uma experiência. Eu sempre falo a mesma coisa. Se você pegar uma coisa do mar, o tanino, ele sobrepõe a delicadeza, a sutileza da proteína do mar. Então você tem que ter cuidado com isso. É obrigatório? Não, você pode beber bolo de noiva com uísque. Não faz diferença. Se é você que gosta. Não, é a melhor solução para você aproveitar tudo. Não só a bebida, como a comida. A nossa comida, você muda de região, como qualquer país grande, França, Portugal, que já é menor, é uma coisa mais uniforme, Itália, você tem diferença de tempero. Você tem diferença de quantidade de sabor, de aroma, etc. E você tem que adaptar. Não tem jeito, você tem que fazer uma adaptação. Isso é um desafio para você. É um desafio porque você tem que começar a entender, por exemplo, a gente gosta muito de feijoada. Feijoada é um grande desafio. Feijoada é um grande desafio. Por quê? Porque é uma coisa que tem pimenta, ela tem uma gordura de porco, ela tem uma série de coisas ali dentro. Feijoada de verdade, não o que se faz às vezes. Você tem que entender o seguinte, é testar, mas olha só, um bom espumante funciona.
Um bom espumante funciona. Por que destilado alcoólico é bom, caipirinha, etc? Não só pelo gelo, mas pela quantidade de álcool que vai entrar em contrapartida com aquilo dali. Ah, mas então pode ser o vinho do Porto? Não, porque o vinho do Porto tem docilidade, já não funciona. Então tem umas regras que você observa. Você pode fugir da regra? É uma regra, não é lei. Mas é risco seu. Você pode dizer, Vitor, eu gostei muito de tomar uma uva taná com feijoada. Ok, eu não acredito que seja a melhor opção. Tenta de outra forma. Você tem que estar disposto a aceitar trocar. Não é porque você acha que funciona. Tenta. Mas tente assim. Você tem que tirar o manto da verdade. Assim, eu vou entrar aqui e vou testar para ver se funciona. E seja sincero com você, é o que eu sempre falo. Não tem que testar. Eu fiz uma vez com queijo e eu consegui provar. Olha, é melhor essa situação, mas essa que te ensinaram é porque é uma coisa mercadológica. Te obrigar a comer e a beber desta forma. Não é a melhor opção. Você pode continuar a usar essa fórmula antiga, mas teste e aceite se for bom ou se for ruim. Então, para nós porque você tem dendê, você tem, vai para Minas, você tem muita coisa de porco com gordura fritura. Você vai para o sul, é uma outra culinária. Você vai para Goiás, tem coisas que só tem ali. Você vai para o norte do país, é pior ainda. Então você tem uma diversidade grande. E você não adianta fazer um padrão. Então a harmonização é a joia da coroa. É muito complicado. Porque você tem que entender o que tem na comida. E as pessoas não ligam para isso. Elas acham que a coisa do mar é isso, carne é isso. Não é bem assim. Você tem que ver até o molho. Até o molho. Ah, Vitor, isso é muito chato. Não, você aprende normalmente. Você tem que aceitar. Então, o que você falou, quando você padroniza esse conceito, fica fácil para todo mundo. Não, é difícil. É difícil. A harmonização é muito difícil. Muito difícil. Você quer ver você está num restaurante, principalmente na França, deixar o sommelier mesmo, né? De verdade, feliz, e dizer para ele, olha, eu quero que você harmonize o que eu vou pedir. E quando você pede uma sugestão, a primeira coisa que ele pergunta é o seguinte, o que o senhor escolheu para comer? É claro. Sim. Senão ele não pode harmonizar. Então você tem que primeiro dizer para ele o que você vai comer. Se você disser, olha, eu quero o seu menu de degustação, pode largar que ele sabe o que ele vai fazer. Então é um cuidado diferente. Você, quando se tem formação de sommelier, principalmente na França, ele só faz vinho. Ele não quer saber se está faltando água, se o salão está limpo, arrumado. Isso não é a função dele. A função dele é o vinho. Então é uma pessoa dedicada a isso. Para nós é que a coisa é um pouco novidade. Mas para o velho mundo é assim que funciona. Então alguns assuntos aqui são complexos e são muito fáceis em outros lugares. Mas faz parte do aprendizado. Com o tempo a gente vai adquirindo esse negócio. E eu acho que esse conhecimento que a gente vai adquirindo aos poucos, eu acho que a gente vai tendo experiência com uma uva, com um tipo de vinho, ele também te eleva. Nós tivemos uma experiência em Amsterdã que a gente conta isso, que a gente só conseguiu uma mesa, um restaurante, porque a gente pediu uma porção de ostras e pedimos uma taça de vinho de acordo com aquelas ostras. A menina falou, você tem reserva? Não tem reserva. Então, mas a gente pode comer aqui no balcão? Pode. Então você traz aqui meia dúzia de ostras, aí abre a garrafa de vinho. Eu falei, olha, Júlia, tem Sancerre. No que a gente pediu o Sancerre, a menina falou, peraí. Aí ela arrumou a mesa pra gente. Isso aí. Não é que você seja mais ou menos distinto, mas ela falou assim, isso não é um turista que eu vou dar para ele batata frita com Coca-Cola. Exatamente. Sem nenhum demérito. Ele falou, bom, aqui eu posso desenvolver mais alguma coisa. Alguém vai apreciar o meu produto. Vai saber apreciar o meu produto. Eu tenho passagens assim também que a pessoa, eles ficam muito felizes quando você permite que eles exerçam toda a cultura e o conhecimento deles. E o vinho proporciona isso. O vinho proporciona isso com muita clareza. Muita clareza. A gente uma vez, alguém falou, olha, eu tenho feito um esforço para tentar harmonizar a comida japonesa. Pô, comida japonesa tem shoyu, wasabi. Normalmente você vai para o espumante. Eu falei, não, eu tirei o wasabi, eu tirei o shoyu. Então eu estou tentando. Não, tirou. Bom, ok, já fica mais fácil. Mas eu estou tentando encontrar uma uva, um vinho branco. Ela falou, a melhor coisa que eu encontrei até agora foi um Viognier. Eu falei, bom, legal. Aí a gente teve a curiosidade de comprar o Viognier. E eu fiquei encantado com a uva, porque eu não conhecia. O Brasil faz vinhos Viognier maravilhosos. A gente faz vinho branco muito bem. Mas espumante, né? Vinho branco, né? Tintos são bons sim, mas brancos e espumantes nossos são muito bons. E Viognier é uma das uvas que pouco se fala, você falou nela, falou Sancerre, que é uma região, a gente sabe que é Sauvignon Blanc, mas pouca gente vai associar Sancerre, Sauvignon Blanc e Vale do Loire.
esse raciocínio não faz. Outro dia entrou na loja um rapaz novo, 30 e poucos anos, e falou: você tem Sancerre? Eu falei: nossa, ele dá um abraço. Ele falou: você é muito novo para falar de Sancerre. Ele falou assim: porque eu moro nos Estados Unidos. Eu falei: então tá, entendi. Porque aí ele tem acesso a isso. E eu tinha um Sancerre. Eu sou a loja que tem essas coisas. E aí ele queria um Sancerre. É interessante que eu falei: nossa, uau, fantástico. Ele levou o Sancerre. Quer dizer, vocês fizeram um pedido que não é usual. Não é usual. É usual. Por isso a pessoa olhou para você. Você não acha Sancerre em todo lugar, não. Não, você não acha. Vamos falar então da jornada, dessa jornada sensorial, né? Vocês já estão fazendo elas há praticamente 6 meses, né? Um vinho por semana, nós estamos falando aí de 24, 30 garrafas de vinhos diferentes, não houve nenhuma repetição. Houve. Cimento. O cimento, sim. Mas o cimento foi porque você gostou e pediu para repetir. Exatamente. Quando é engraçado, você tinha me contado a história dessa pesquisa dos enólogos portugueses de tentarem recuperar um conhecimento, não diria perdido, mas a história do vinho em Portugal é uma história muito diferente de outros lugares. E eu, quando tomei o cimento, eu fiquei muito impressionado porque era visível o calcário. Ele tem um negócio diferente, né? E isso não compromete nada o vinho. Eu achei o vinho extraordinário. Diferente. Exato. E essa foi a surpresa, né, do vinho. A gente ficou lá: olha que legal, olha que coisa diferente. Ele tinha tudo completo, retrogosto, o negócio do fundo do copo, que a gente adorou. Mas eu fiquei tão impressionado com ele, falei: cara, esse eu vou pedir de novo. A jornada... Foi a única repetição. Foi a única proporcionou repetição. A repetição, exatamente. Né? Foi a única repetição. A não repetição não significa que a gente não tenha gostado da sugestão daquela semana, mas é pela experiência de vir um novo vinho. É uma surpresa. A surpresa. Tantos rótulos, tão pouco tempo, né? Então essa que é a experiência bacana também, entendeu? De você ir descobrindo através das suas sugestões. E essa da semana passada achei perfeita. Vinha velha. Vinhas velhas. Você só encontra na Europa. Exatamente. Então, gente de 70, 80 anos você só vai encontrar na Europa. Você não vai encontrar nem no Chile, no Brasil, nem na Argentina. Aveludado, achei ele aveludado. Não, ele é um vinho de respeito, ele tem presença, né? Entre outros, né? Mas assim, são características, né, das uvas, talvez, né? Eu acho que sim. Isso é muito interessante. A gente tem amigos que também recebem a gente com vinho. Então, cada um tem uma preferência, uma coisa. Então, a jornada tem sido muito interessante nessa descoberta, porque o vinho vem como explicação. Na realidade, você tem o cuidado de mandar: Paulo, e esse. Então, na realidade, antes do envio do vinho, antes da escolha, tem a sua orientação, tem o seu conhecimento ali. Eu prefiro esse, eu acho que você vai gostar mais desse. Isso personaliza um pouco a experiência e acrescenta muito a gente. Muito. Né? E a gente tem, assim, com amigos que a gente tem encontrado, a gente tem falado dessa experiência, né? Que vocês conhecem o Ateliê do Van, a gente está fazendo isso e cada semana vem um vinho diferente, porque eu acho que se a gente pedir, só quero vinhos com essa característica, você também vai sugerir, mas eu acho que o que enriquece é essa variedade, essa surpresa. Possibilidade de descobrir. De descobrir, que nos traz mais conhecimento, né? E a gente tem um gosto semelhante também com vinho. A gente gosta de vinho tinto, a gente gosta de vinho branco, a gente prefere. Vocês são bem ecléticos. O que é bom para conhecer. Porque você não se fecha a um país ou uma uva, uma região, um tipo de vinificação, nada. Vocês estão E aí é que está o bacana. Por exemplo, Paulo também adora vinho rosé. Não sei nada de vinho rosé. Então, pro verão, que eu acho que é um vinho... Posso estar falando uma besteira. Rosé branco. Pois eu acho que às vezes há muito preconceito com vinho rosé. Eu lembro quando eu era garoto, mamãe adorava. Quando vinha uma garrafa de Mateus Rosé, minha mãe ficava assim, entusiasmada. Adorava. Mas assim, são experiências. O vinho rosé e o branco, eles são tratados para serem aceitos só no verão, no calor. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele tem a ver com o que você quer perceber e às vezes com a sua comida. Sim. Então não é porque você está em janeiro, no verão, no almoço, eu tenho que tomar um vinho tinto ou vinho branco com guisado. Não é isso. Eu tenho que harmonizar. Mas é um vinho mais fresco. Por quê? Ele não vai ter tanino. Ele é servido a uma temperatura mais baixa. Exato. Ele tem mais a ver
mais a ver com calor do que com frio. Mas eu brinco sempre o seguinte, se você estiver na Suíça, nevando, aí você está comendo um arenque, você vai pedir um vinho tinto? Nunca. Você vai pedir um vinho branco. Mas tá nevando. Assim, tem uma coisa com a outra. A neve é lá fora, eu não estou na neve. E mesmo que eu esteja na neve, eu estou harmonizando a bebida com a comida. Então, mas para nós ainda está ligado à temperatura, a calor, a sol, a praia, a piscina. Eu falei, não é bem assim. Não é assim. Não é bem assim. É mais fácil beber no verão, no calor, ok. Mas você por causa da temperatura. Você tem que aceitar o vinho, não a temperatura. Você sabe que nessa galeria de lembranças extraordinárias da experiência do vinho, a gente tem a experiência com o Chateau Figeac, que o papai ganhou. A gente tem aquela experiência daquele Pinot Noir lá em Itaipava. E na época da faculdade, que eu não tinha praticamente nenhum conhecimento de vinho, porque aquilo era época de quê? De Chateau do Valier, essas coisas. Exatamente, era o que tinha, né? Exatamente. Um dia eu cheguei, um dia de verão, eu parei num restaurante em Copacabana. Eu, por acaso, perguntei para o garçom que aqui, ele falou, olha, nós estamos com um rosé argentino, não sei se é argentino, era um cozinho macu, rosé. Ele serviu na temperatura certa e aquilo estava perfeito, perfeito. Eu me lembro que eu estava comendo na varanda, quando chegou aquele vinho, eu falei, cara, vinho rosé é bom. Vinho rosé é bom. Ele tem que ser acompanhado da coisa certa. Sim, senão ele desaparece, porque ele é muito delicado, como vinho branco. Mas, de novo, aquela experiência do vinho só ali. Cara, ele estava perfeito. Ele se basta. Ele se basta. Você estava no silêncio, você estava ouvindo o vinho falar. É isso aí. E acho que tem, por exemplo, o Paulo está falando, já é uma dica até, né? Das boas lembranças que ele tem do que o vinho rosé naquele momento proporcionou. Vitor, um dia que você chegar, memória afetiva, um dia que tiver um vinho rosé bacana, pode ser uma boa surpresa recebê-lo, né, em casa. Então, isso que eu acho que está sendo bem legal para a gente. Essas assim. coisas são engraçadas. Uma vez a gente pegou um cliente e a gente estava fazendo um projeto, ele falava, olha, eu só tenho livre o sábado, então o que é que a gente vai fazer? A gente vai discutir o projeto aqui em casa no sábado. A gente ia para a casa dele, a gente falava do projeto, o Mole falava, agora chega. Então a gente vai tomar uma Heineken, eu vou pegar uma cachaça. Eu praticamente tinha parado de tomar cachaça. E ali eu voltei a tomar cachaça, porque ele sabia escolher cachaça. E eu falei, pô, engraçado, eu já não tomava cachaça há 15, 20 anos. E voltei a encontrar boas cachaças, inclusive na Academia da Cachaça, que também é o nosso cliente. E a gente, o que é que tem aqui? Olha, tem essa aqui que é nova, olha, essa aqui é preciosa. Então, na realidade, a experiência com a bebida é sempre uma experiência boa. Pra gente, é sempre uma experiência boa. E acaba gerando uma memória. Exatamente, gerando uma memória. Que coisa interessante. É interessante que você vê, nem todo mundo é disposto a aceitar essas experiências, né? Existe uma resistência da zona de conforto. Sim, né? Existe. Então eu ouço isso com muita frequência na loja. Eu não quero experimentar. Eu não quero nada. Experimentar. Eu gosto de saber nada daquilo que eu acho que sei. É uma situação chata porque a pessoa ela fica muito presa àquilo dali. E mesmo que eu explique, olha, você tem que tentar mudar isso, você tem que ter outras uvas, Imagino etc. que com vinho você encontre isso 3, 4, 5, 6 vezes por dia. É muito comum, né? Esse tipo de afirmação, né? Preconceitos ela arraigados é recorrente, eu sempre tenho. E tem a coisa da ignorância da gente mesmo. E não é ignorância no sentido errado da palavra, ignorância do conhecimento. Não conhecimento, exatamente. Do conhecimento e a zona de conforto. Você se encaixa nela e bebe uma uva ou um produtor. Quando você aceita uma experiência, ou uma construção de experiência, você ganha liberdade. Você ganha liberdade, que eu digo o seguinte, você não só ganha liberdade de entender o produto vinho, mas como também de escolher o que você gosta. Ou entender que cada coisa tem um momento. Então, quando você sai da zona de conforto e passa a perceber, ok. E seu caminhar você não estala o dedo. Eu sei que hoje a gente está num momento, tudo é corrido, tudo é muita pressa, etc. E pressa não combina com vinho. Vinho ele tem um timing dele. Então, quando você aceita entender, né? Aí a coisa abre um pouco o cenário para você, as nuvens saem e você começa a enxergar direito. Por quê? Eu sei que esse vinho é bom para isso, é bom para aquilo, dá para tomar esse aqui sozinho, esse aqui acompanhado, esse com aquilo. Você vai ganhando conhecimento. Então a ignorância que você falou é a ignorância do conhecimento. Sim. É a lacuna, é a brecha, é o vazio. Não tem como você entender esse caminhar que é longo se você não parar, resolver, experimentar, entender.
E o vinho proporciona também uma experiência que é muito interessante, porque a gente sempre fala, pô, tem experiência do vinho, do dia a dia, de tomar uma taça ou duas todo dia à noite. Mas de vez em quando você se depara com um vinho excepcional. Aquele negócio que te toma os sentidos, que você fala, pô, o que é isso? O que é isso? Essa experiência que a gente teve uma vez com o Chateau Figeac foi isso. Quando eu tomei a taça, eu falei, cara, o que é isso? E a gente tomou o vinho e ele continuou na boca, ele permaneceu. Ele continuou na boca assim, ele não saía, estava ali presente. Que coisa excepcional. Aquilo é arte. É arte. Então, e quando você consegue aquilo que a gente estava conversando antes, da comunhão, né? Que vem do seu sentido, você conseguir juntar teus amigos, ou teus irmãos, ou tua família. Olha, eu tô com esse vinho assim, vamos fazer uma comida dessa. Isso vira um evento. Você não precisa ir para a rua, você não precisa e a gente gosta de receber em casa. Eu tenho que aprender a cozinhar, mas assim, a gente gosta de receber em casa, que aglutina, vira uma festa com poucas pessoas. A gente desenhou uma mesa em casa, quadrada, que era para todas as pessoas poderem se verem, não ficar aquela coisa de ficar... Então já foi... Estar a mesma distância do prato. A mesma distância, todos do prato, e poder conversar. Então eu acho isso assim muito legal, é muito prazeroso pra gente, né? Então... A última vez que eu fui a Portugal com meu pai, a gente sentou com um grande amigo dele, o Abel de Lacerda Botelho, que era uma figura extraordinária. A gente sentou no restaurante, aí uma hora ele, você precisa experimentar isso aqui. Aí ele pediu um prato só pra gente experimentar, colocou no centro da mesa e ficamos ali todos os três com o garfo beliscando aquele prato. E o Abel, que era muito religioso, falou, essa é a experiência mais pura, compartilhar o prato é uma coisa tão rara. E quando você está compartilhando o prato e a bebida, a experiência é completa. Então essa é o momento de elevação. Com o tempo a gente perdeu, né, Paulo? Com o tempo, com a pressa, com o aculturamento. Que a vida foi imposto para a gente perdeu o hábito de sentar, comer e beber em conjunto. Você come sozinho, você bebe sozinho, etc. A gente tem que recuperar, é o que a Júlia falou, você tem que recuperar e trazer tudo para uma mesa redonda, né? Hoje eu me pedi para fazer uma reserva num lugar, eu falei, são 10, dá para botar na mesa redonda, porque todo mundo se olha. Então a gente percebe o que está acontecendo, não só com a comida, com a bebida, com as pessoas. Então nós perdemos o hábito. Isso que você está fazendo é importante porque provoca na gente a vontade de reunir novamente as pessoas. Olha, de compartilhar, olha, tô recebendo aqui 2 vinhos diferentes ou 2 que a gente quer fazer alguma coisa aqui em casa, porque então eu acho que esse serviço, né, que você está fazendo com teus clientes, eu acho que pode provocar essa empurra nessa direção de comportamento. Não chama de mudança, é retornar ao comportamento. Exatamente. Era assim. É o resgate, é o resgate, o resgate no comportamento. Exatamente. Entendeu? E tem que ter. Agora, é uma verdade que você cria novos círculos de amizade. Isso é um fato. Sim, eu fui chamado agora para fazer uma harmonização de um jantar e é um grupo de 10, 12 pessoas que se junta para comer e beber. Cada hora na casa de um lugar. E eles estão tendo cuidado de criar uma experiência. Então eu pedi a me dar um menu todo para ser servido. Eu dei 3 opções de harmonização. E eu já falei, olha, vocês podem escolher o que vocês quiserem dentro desse conjunto aqui. Eram 3, 6, 9, 36 bebidas entre espumante, branco e tinto. Vocês escolhem o que vocês quiserem, aí é o orçamento que vai fazer a diferença, mas todos harmonizam com o que você quer. Perfeito. Então escolha um espumante, escolha um branco, escolha um tinto, mas todos vão funcionar. O restante é orçamento. É o quanto você quer ter de experiência. Você pode ter uma experiência boa, muito boa e excepcional. Você escolhe. Nenhuma delas é ruim. Mas você pode pegar um espumante bom, um branco muito bom e fechar com tinta excepcional. Ou inverter, abre com um espumante muito bom e você faz o que você quiser. Mas você tem que entender que tem um momento para cada coisa. Tem uma taça para cada coisa. Então, são grupos que eu estou vendo surgir, muito interessantes, que as pessoas estão se reunindo em casa, estão chamando os amigos, porque não tem tempo. Você vai para um restaurante, você tem tempo.
Você tem um garçom, o vinho fica muito quente, é muito gelado. Você, dentro de um universo menor, de uma casa, mais controle sobre as você condições. controla toda a experiência. Exatamente. Você controla o time de entrada de comida e bebida. E- E as pessoas estão adorando. E voltando até um pouquinho para o lado da gente, assim, que às vezes os clientes, quando é na parte assim de projetos residenciais e tudo, eles pedem, a gente quer um espaço para receber, a gente quer um espaço para receber os amigos, a gente quer uma cozinha que a gente possa cozinhar, enquanto prepara e permanecer, conversar, e equipada para nada muito profissional, mas que a gente possa fazer isso, que possa interagir com quem... uma sala, uma mesa que eu possa colocar tantas pessoas, ou a minha família é grande, gosto de receber, e é muito legal. Antigamente tinha um negócio de colocar o vinho na cozinha, né? E, gente, tira da cozinha, a cozinha é um lugar quente, não põe aquelas caixinhas para colocar o vinho deitado, não faça isso, né? Então a gente como arquiteto começa a ter esse tipo de orientação. Como a gente gosta do vinho, sabe que ele tem que estar dentro armazenado corretamente, tudo, né? E há clientes que falam, não dá tempo de armazenar, mas até aí tudo bem, mas não põe em cima da geladeira, né? Mas o respeito, o vinho é uma bebida delicada, né? Ela está viva ali dentro da garrafa. Então você tem que ter cuidado. Até porque o bom vinho é caro e você não pode tratar mal, né? Exatamente. Dependendo do que você está bebendo, o tempo, você vai perder. Você perde o nariz ou a boca ou perde os dois. É verdade. Entendeu? Então eu passo essas orientações às vezes, tomo muito cuidado com onde você guarda. Vinho não gosta de calor, não gosta de variação de temperatura, não gosta de luz excessiva, não gosta de trepidação, odor forte. É um ser vivo que tem as manias dele. Ele é um organismo vivo, então ele vai envelhecer. Uns envelhecem em 5 anos, em 3 anos, outros levam 100 anos. Mas você tem que entender que cada vinho daquele tem um momento. Agora, não pode ter luz, não pode ter trepidação. Isso é um fato. É assim mesmo. Se você não considera isso, corre o risco de você perder. Entendeu? Mas tudo faz parte de você estar disposto a aceitar esse tipo de comentário. Às vezes as pessoas, não, deixa pra lá, isso é besteira, não sei lá o quê. Nem sempre é. Nem sempre não. Mas aí entra você é uma pessoa gentil, quer dizer, você vai ensinando, né? Sutilmente. Não, o Vitor tem autoridade quando fala, a gente percebe que você tem autoridade. Mas sutil, Isso é interessante porque você não está falando o que você acha, você tem a vivência do vinho. Então, e nem tem que. O tal do tem que não existe. Não tem. Eu tenho muito cuidado. A maioria das coisas ali da loja, eu já provei, eu sei a origem, eu conheço o produtor, eu sei o que aquele produtor é capaz de fazer. Mas uva mesmo, eu já nem sei, nem conto mais. Mas eu tenho uma memória, eu não consigo lembrar o nome, o rosto da pessoa e tal. Mas eu lembro tudo que eu bebo, engraçado. E as pessoas brincam comigo. Não sei, mas nós bebemos isso há 5, 6 anos atrás em tal lugar. Como é que você lembra? Eu não sei, eu lembro. Meu cérebro funciona para isso. Exatamente. Sorte nossa. Funciona, é engraçado. Eu sei o que eu bebi, sim. Eu sei, eu tenho certeza absoluta, é muito engraçado. Em suma, essa jornada, essa experiência toda tem sido muito positiva para a gente e a gente fica aflito quando a gente tem uma experiência boa não conseguir compartilhar. Então a gente tem falado com todo mundo sobre a qualidade da experiência, sobre como tem sido emocionante para a gente pegar o vinho de quarta-feira e abrir ele na sexta, que é o dia que você tem a perspectiva de um sábado melhor. A gente gosta muito de um programa de entrevista que passa na televisão, a gente vê. Mas, em suma, é muito importante. E eu acho que é tirar um pouquinho do medo das pessoas de perguntarem, olha, tomate, né? Tem gente que fala, tomate não combina com vinho, pergunta. Isso que é bacana. Eu acho que as pessoas têm que perder o medo de perguntar. E você perguntar para uma pessoa ou para um estabelecimento que pode te dar essa resposta sem grandes interesses, com conhecimento. E eu acho que é importante. Então as pessoas têm que perder o medo de perguntar, de dizer que não conhecem e buscar esse conhecimento. Hoje a dúvida é o tomate, amanhã a dúvida é da comida japonesa, se combina,
depois é a tal da feijoada ou é o dendê? Pergunta, é bom perguntar. Se cada dúvida que você tiver, você for minimizando essas incertezas, dúvidas, é melhor. Daqui para frente você vai ganhando, enriquecendo a tua... Né? O negócio do critério, você acaba criando o seu critério de consumo. Né? Quando você entende, sai da zona de conforto, você experimenta tudo, né? Você tem acesso a várias opções de vinho, de harmonização, etc. Você cria um critério para beber e para comer. Sim. Então eu sei que eu quero beber isso hoje, né? Então isso vai com aquilo. Você acaba ganhando liberdade, que a ideia é dar liberdade. Eu não quero que ninguém fique ligado a mim. Eu quero que a pessoa retorne à loja para conversar, como vocês retornaram, para falar do cimento, desse vinho. Ou gostamos, quero repetir. Ok. Então você tem um critério. Aquele vinho não gostei. Por quê? Por causa da característica disso, daquilo, etc. Mas você cria um critério de consumo. Você passa a entender a característica de cada uva, de cada momento que aquilo pode proporcionar para vocês. E aí, esse critério dá liberdade. A liberdade não é que você vai sair por aí comprando qualquer coisa. Não, a liberdade é para pensar o que você gosta. Eu entendi o que é. Então, você ganha liberdade, você não depende de mim. Você vem à loja para conversar e ver se é uma novidade. Não para você acreditar cegamente no que eu falo. Porque no início é isso. Vamos experimentar. Quando você vai pegando o jeito, você vai entendendo o mecanismo, você vai criando um critério próprio. É como se fosse pontuação. Certo. A pontuação você tem que criar a sua. Não é porque alguém deu 10. É 10, de repente aquela pessoa não tem nem qualificação técnica para dar 10. Mas ele deu. E hoje com a internet é 10, é 10, é 10, é 10. Eu brinco muito que alguns aplicativos que tem por aí virou Uber. Todo mundo dá nota 5. O carro está sujo, fedendo a cigarro, música alta, e você dá 5. A Sem mesma critério. coisa eu vim. Então falta critério. O que é o critério? É dar uma nota certa. Ou não dar nota. Mas você tem que entender que cada vinho é de uma maneira diferente. E ele proporciona experiências diferentes. Né? E a gente gosta também do negócio do vinho porque você pode partir da comida para aquilo que você deseja comer para o vinho e pode partir do vinho que você quer beber para tentar encontrar. Então, exatamente isso. É uma avenida. Esse pode ser um critério? É um critério. Eu quando digo assim, às vezes eu saio de casa, eu sei o que eu vou beber porque eu já estou levando a bebida. Mas eu posso chegar no local, tá? E eu quero comer isso, porque que harmoniza com isso. Exatamente. Eu vou ter a melhor situação, mas eu saí para comer. A bebida vai entrar para somar. Ou eu posso sair com a bebida e vai entrar a comida. Então, sábado eu estava num local que eu sabia a comida. Eu levei 2 vinhos brancos, levei Foi o caminho da comida para a bebida. Levei um vinho tinto, porque eu sabia o que ia acontecer. Então, a minha ideia foi criar para as pessoas a melhor experiência possível dentro de um critério meu. Você vai servir isso, eu acho que é com isso. Então, o critério foi meu. Como eu estava levando as bebidas, não é que eu tenha forçado. Eu usei do meu poder de levar a bebida, e eu levei a bebida, funcionou perfeitamente bem. Mas todo mundo ficou muito feliz, por quê? Porque eu usei o meu critério de harmonização para aquele jantar ali. Entendeu? E o caminho oposto sempre me agrada muito, porque eu gosto muito de, às vezes, pegar um vinho. Eu tenho uma boa referência de um vinho, legal. Você quer comer alguma coisa com ele? Bom, você não vai estragar o vinho comendo uma coisa que não casa de jeito nenhum. Mas, de novo, eu sempre acho que o vinho sozinho é excelente companhia. É suficiente. Eu também acho. Vinho é suficiente. Para mim sempre foi 100%. Você está almoçando, você está fazendo uma refeição, casou? Ótimo. Agora, o vinho é suficiente. Eu queria agradecer a presença de vocês no primeiro episódio do Conversa Entre Taças, que na verdade vai ser uma série de entrevistas. Nós estaremos entrevistando amigos aqui, clientes, enfim, pessoas que gostam da matéria vinho. E vocês foram escolhidos os primeiros para inaugurar o Conversa Entre Taças. Então, obrigada, Paulo. Obrigado, honra. Olha, foi uma honra e a gente que agradece, porque você tem sido muito bom tutor nesse mundo cheio de possibilidades e possibilidade de erros, né? Então a gente está sendo muito satisfeito. Sucesso para você. Isso. Obrigado. Tá bom. Obrigado por vocês terem vindo.